Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Conosco, professora Márcia Ramos e professora Alessandra. Os senhores já sabem, né, das professoras de língua portuguesa, mas toda a aula, a gente sempre fala professora Márcia, professora Alessandra, para vocês de fato não esquecerem, né, primeiro ano? Exato. Então o que nós temos hoje, né, Márcia? Hoje, gente, hoje a nossa aula é 55.1, que vai falar sobre a estrutura de nomes. Aí você vai perguntar, que estrutura Como de assim? nomes? Estrutura de nomes? Que nomes são esses? São as palavras, amadinhos. Exato. A nossa língua portuguesa, ela é riquíssima. Ampla, muito ampla. Exato. E aí, cada aula, vocês já perceberam que tem sempre uma novidade. Então, falamos de concordância verbal, concordância nominal, falamos um pouquinho já sobre a literatura. E aí, hoje nós vamos começar, então, a estrutura das palavras. De repente, alguém já sabe, né? Cada construção. Vamos imaginar uma casa. Para fazer uma casa é necessário um pedacinho. Esse pedacinho, a gente vai colocar bloquinhos, tijolos, não vai juntando para fazer o alicerce, a base, a estrutura. Então, assim são as palavras. Exatamente. A gente começa a estudar o alfabeto. Lembra lá? É o passo a passo, fonologia. Pessoal. Isso, quando você começou as primeiras palavras. Por exemplo, eu juntar a palavra bola, eu precisei aprender que o B e o O, eu formo ali o bó, depois o L e o A, lá, você juntou, você tem a palavra bola, e o teu conhecimento ele vai aumentando dia a dia. Exato. Então, como sempre, a gente começa com o texto. Hoje vai ser a crônica de Rubem Braga, de olho na tela. Nós temos aqui o pavão. Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores e um luxo imperial. Mas andei lendo livros e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas de água em que a luz se fragmenta, como em um prisma. O pavão é um arco-íris de plumas. Eu considerei que este é o luxo do grande artista. Atingir o máximo de matizes com o mínimo de elementos. De água e luz, ele faz seu esplendor. Seu grande mistério é a simplicidade. Considerei, por fim, que assim é o amor. Oh, minha amada! De tudo que ele suscita, esplende, estremece, delira em mim, existem apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar. Ele me cobre de glórias e me faz magnífico. Aí você vem, analisa aqui essa questão. Quando alguém chega para você, você fala, você é um pavão. Quais são as características, né, que a gente pode tirar do pavão? Isso, o que dá para a gente extrair? Você conhece o pavão? Já viu? Conhece através dos livros? Ele é bem colorido, não é? Ele nos chama a atenção pela beleza das suas cores. Exatamente. Não é assim? E aí, quando você acompanha a leitura, o que deu para a gente casar ali? Falou de pavão, também falou da amada. Falou da simplicidade, né? Exatamente. Que só é o encontro da água e da luz que traz a sua beleza. É um pavão que fica orgulhoso, né? Vaidoso. E aí, através da leitura, pessoal, vocês conseguem perceber como dá para a gente fazer aquela... Eu vou utilizar o termo brincadeira com as palavras, harmonia com as palavras. Eu utilizei o pavão para quê? Para fazer ali uma comparação, para usar como um espelho a quê? Ao sentimento, ao amor. Então, vocês conseguem perceber que as palavras, você não aprende só a ler e simplesmente ler aquele texto e pronto. Não, você, além da leitura que traz uma reflexão para a gente, você também percebe que é possível trabalhar com os elementos, seja da palavra,
seja do significado que ela nos traz. Então é para isso que serve a nossa língua portuguesa. Não é só para decorar regras, não é esse o objetivo, mas é fazer com que você, que é o nosso estudante, comece a quê? Produzir e trabalhar com tudo aquilo que nos cerca. Exatamente. E toda vez quando você fizer a leitura de um texto, você tem que ler fazendo a reflexão, a leitura reflexiva. Você vai tentar buscar se esse texto não está dialogando com o outro. Exatamente. Por isso que essa questão da intertextualidade, que sempre haverá. Temos uma turma, eu esqueci, me perdoe, professora, pelo amor de Deus. Gente, mas ficou lindo. Lindo trabalho. Lindo. Isso aí, Márcia, a gente percebe que a aula está fluindo. Tudo que nós falamos aqui, e o professor com certeza reforça aí com vocês, pessoal, está fluindo. Quando você entende o que é uma intertextualidade, eu vou utilizar um texto para falar sobre outra temática, e aí quando você ouvir, quando você começar a ler, aí você vai parar e vai pensar, esse texto aqui, eu lembro do que eu estudei lá atrás. Exatamente, aí o aluno, né, o grupo... Foi brilhante, né? Ele usou a paródia, tá certo? Ele usou a paródia do poema No Meio do Caminho, tá certo? De Carlos Drummond de Andrade. E de Vinícius de Moraes também. Mas no próximo encontro, a gente traz aqui. Isso, para mostrar para vocês. Pedir permissão. Quem está aí do outro lado já sabe de quem eu estou falando, é de vocês mesmos. O material ficou lindo, nós sentamos, olhamos e parabenizamos, porque, de fato, pessoal, você não assiste só a aula aí na tua carteira e vai embora, não. O que a gente percebe? Que vocês sentam para discutir. E é desta maneira que eu vou aprender a discutir, argumentar, trabalhar com os meus elementos. A língua portuguesa é isso. Não é só você, eu vou ler isso aqui, obrigado, né, professora? Eu vou fazer o quê? Não, você lê, você compreende, você discute, você volta lá nas obras que já foram trabalhadas e coloca em prática. Muito bom mesmo, ficou nota 1000. Assim, parabéns à professora e toda a turma que fez esse excelente trabalho. Certo? Então vamos à nossa árvore do conhecimento, né? Com a temática, que não é concordância, é a estrutura de nomes, tá certo? É a estrutura das palavras, certinho? A palavra, ao contrário do que muitos pensam, não é a menor unidade portadora de significado dentro da língua. Ela é formada de vários elementos também dotados de valor significativo. A essas formas portadoras de significados, damos o nome de morfemas ou elementos móficos. Exato. Então, aí você, como a gente falou, né, da construção da casa, cada pedacinho, cada tijolinho, cada bloquinho vai ter um nome, certo? Vejam aqui a palavra alunas. Alunas, olha só. Então, nós temos aqui a palavra alunas até o N, alum. Aqui é a base da palavra. A gente vai falar assim, morfema. Morfema, que é a base do significado. Que significado é esse? Vocês vão saber o nome desse morfema. É a raiz. Já vai guardando aí, já estou dando a dica. A é um morfema que vai indicar o gênero feminino. Então, quando temos aqui a palavra alum, esse alum, se eu for a partir dessa base de significado, surgirão novas palavras. Lembra? Lá quando vocês estudaram, preste atenção, amadinhos, quando vocês estudaram a questão do substantivo, substantivo primitivo, substantivo derivado, lembra disso? Então, vamos focar aqui no nome aluna. E quando eu falar é a base, então eu vou chamar de raiz, que é o radical, é aquela parte que não muda o significado, tá certo?
Quando fala que o A é morfema que indica gênero feminino, e se eu tivesse colocado ali o O? Tivesse, em vez de ser alunas, e seria alunos. Como que iria ficar? Aí, ia dizer morfema que indica gênero masculino. Aí eu vou dizer desinência de gênero. É a partezinha final da palavra. Aqui aparece também o S, que vai dizer que é o morfema que indica o número no plural. Ou seja, é desinência de número. Tá certo? Bem pensado. Então, você já sabe que na palavra alunas eu tenho o nome que é feminino e que ele está no plural. É o gênero feminino e essa palavra se encontra no plural. Certinho? Só para simplificar o que cada pedacinho, cada bloquinho desse é. Então, esse bloquinho é o morfema. Então, olha só, pessoal. Nós iniciamos aí falando sobre a estrutura das palavras, certo? Aí foi colocado para vocês aqui a palavra alunas. Deu para ter uma noção do que vai acontecer nesta aula? Cada pedaço da palavra ela foi desmembrada e cada uma delas tem uma função. Tem aquela parte que ela não vai mudar, alunas, alum. Então ali todas as palavras têm essa estrutura, professora? Sim, ou ela é primitiva, ela vai ser derivada, e aí você vai identificar qual é o radical, a raiz. Depois ela vem dizendo se ela é masculina ou se ela é feminina, correto? Como foi identificado ali. E depois ainda nos passa também se é singular ou se é plural. Então ali é só a introdução para vocês compreenderem. Ah, tá, agora já entendi. Eu vi essa aula lá atrás, quando eu estava no meu fundamental, percebem? Então vamos embora para vocês conhecerem um pouco mais sobre isso. Então, de olho na tela, meus queridos. Radical ou morfema lexical. O que é? É o elemento que contém a significação básica da palavra. Então, nós temos aqui livro, livraria e livreira. Olha só, amadinho. Qual é a parte que não houve mudança? Que aparece nas três palavras, que não mudou, que não modificou. Lembra daquela, minha mãe é radical, é aquela que não muda, que é a base, que é a raiz. Então, você percebe aí? Então, aqui, essa parte que está em negrito é o radical. Pode ser chamado também de morfema lexical. Logo abaixo, temos mais duas palavras. Vamos falar da pedra. Ó, a pedra. Verifique aí a parte que não mudou. Nós temos o quê? Pedra, pedreira, pedrada, empedrar e petrificar. Eita, professora, houve uma mudança no radical. Aí você não é para se assustar, não. Aí você vai ter que lembrar da origem da palavra, tá certo? Da onde ela se originou. Ó, e olha só a evolução que teve depois, que trocou o T pelo D. Ai, professora, o que é aquela palavrinha que apareceu antes do radical? O enzinho. Aí nós vamos estudar também, tá certo? Cada pedacinho. Como tá antes do radical, a gente fala de prefixo. Exato. Tá bom? Quando aparece ampliando antes do radical. Tá bom? A palavra que aparecer depois, o outro afixo a gente vai estudar com calma, vai ser o sufixo. Então, eu só quero que vocês entendam qual que é o radical. É aquela que não muda, que é a base significativa da palavra. Aqui, pessoal. Certinho? A próxima nós temos aqui terra. Da mesma forma, você lembra lá, eu tenho a palavra terra, ela tem uma estrutura, mas qual palavra ou quais palavras eu posso criar partindo de terra? Então eu tenho aqui terra, eu tenho a palavra terreno, terreiro, enterrar e terrestre. E aí também é possível os senhores perceberem qual a estrutura que não muda, que é o radical.
Partindo daqui, eu posso criar outras palavras, tendo também o prefixo, que nós ainda veremos, e também o sufixo. Mas este radical, pessoal, não altera, certo? Então, terra eu tenho terreno, o que mais eu tenho de terra? Terreiro, enterrar e terrestre. Muito bem. Às vezes, o radical ou outro morfema qualquer apresenta variantes e recebe o nome de alomórfico, que foi no caso aqui da mudança, né, do T para o D, tá certo? Então, aqui houve essa mudança no radical, chama-se alomorfe do radical. Belezinha? Um detalhe aí para vocês, né? E aí nós temos também a desinência ou morfema flexional. Então, quando fala em desinência, o que a gente lembra aí? São elementos terminais do vocábulo. Quando nós falamos de vocábulo, falamos na palavra. Por exemplo, gênero e número nos nomes, desinências nominais. Olha aqui a palavra meninas. Aí eu tenho, na palavra menina, eu tenho um radical, tá certo? Que vai ter no menin, que é no N, olha aí, mais o A. Qual é a parte que finaliza esse vocábulo, essa palavra? Ó, aí eu tenho um A e tenho um S. Então, esse A vai marcar a desinência de gênero. Ó, gênero feminino. E o S vai marcar a desinência de número. Que número que ele está? Está no plural, tá certo? Então, aqui, quando fala desinência, você sempre vai visualizar o finalzinho da palavra, tá? O finalzinho que contém na palavra. Se tivesse aí, no lugar do A, o O e não tivesse o S, tivesse só menino, como ficaria? Aí você vai, né? Vamos lá, identificando. Aí, claro, vai permanecer a base a mesma. Menin, que é o radical. E o O vai ser o quê? Para marcar a desinência nominal, porque faz parte do nome, né? Que é de gênero masculino. Isso, olha aqui, certinho? pessoal, Gênero masculino. Vocês podem até treinar. Pega lá as palavras, aí começa a treinar, que daí você vai identificando, porque às vezes parece um pouco difícil encontrar o radical. Você cria várias palavras partindo de uma. Por exemplo, a palavra doce. Aí você vai lá e cria outras. O que eu tenho partindo de doce? Coloca uma embaixo da outra, você encontra o seu radical, que é a estrutura que não vai modificar. Aqui nós temos lobos, tá? Aí tá o S, mas esse S aí é desinência de gênero plural, de número plural, tá bom? O O, que não apareceu, mas a gente coloca agora, que é a desinência de número, ou melhor, o O é desinência de gênero e o S será desinência de número, para marcar que está no plural, certinho? Tá? O O, desinência nominal de gênero, que é do gênero masculino, e o S está marcando que a palavra está no plural. Aí eu vou chamar desinência nominal de número plural. Tudo bem até aí? Bem detalhado, porque é pedacinho. Isso, aos poucos. Aí nós temos também a vogal temática. Então, o que vem a ser essa vogal temática? É a vogal que se une ao radical, constituindo com ele o tema da palavra. Então, agora que eu já sei encontrar o radical da palavra, aqui ele fala que é o que vem após o radical. Então, já vai formar o tema. Então, a vogal temática também pode aparecer nos nomes. Vamos aqui, ó. Mares. Olha só, tem o Ma, é o radical. Aqui. E o E é a vogal temática, tá certo? E o S é a desinência de número plural. Outra aqui, sua função é a de preparar o radical para receber as desinências, ou seja, as terminações da palavra, tá? Os morfemas que vão finalizar
a palavra, que vão concluir as palavras. Vogal temática nominal. Quando se liga ao nome, há 3 vogais temáticas nominais. Quais são elas? Ó, A, E, O. Isso elas átonas. E no final da palavra. O que é uma vogal átona? Ou seja, quando não é tônica. A tônica é a forte e a átona é a branda. Vamos dizer assim, a fraca. Tá certo? Só para relembrar. Então, nós temos aqui folha, ponte e bolo. Tá? Eu falo ponte, gente, mas é ponte, né? Mas... eu também falo ponte. Vocês falam como ponte ou ponte? Eu vou atravessar a ponte, vou atravessar a ponte. Mas aí, ó, mas é o Ezinho mesmo, tá bom? Só pra dizer, ó, quando eu falo folha, o A é átono, ele é fraquinho. Aqui. Tá bom? A ponte também e o bolo também. Sempre no final da palavra. E formou, estas são as 3 vogais temáticas nominais. Se forem tônicas, farão parte do radical da mesma forma se se trata das vogais agora I e U. Olha só, tônica, lembra, ó, biotônico, tônica, forte. Aqui. Aí nós temos aqui, ó, café, cajá, cipó, táxi, bônus. Então, viu só? Então, são as vogais tônicas, então fazem parte do radical. Beleza? Então, vamos que vamos. Afixo. Lembra da palavra afixo, lá da palavra empedrar? Que tinha o enzinho, ali era um afixo, mas só que esse afixo veio antes do radical, chama-se sufixo, ou prefixo, desculpa. Então, o que é um afixo? O que são afixos, né? São os elementos que se unem ao radical para criar novas palavras. Então, afixos servem para a criação de novas palavras. São classificados em prefixos, morfemas que se antepõem ao radical. Vejam os exemplos aqui. Reluz, expor, infeliz, descer, bisneto e refazer. O próprio nome já diz, né? Prefixo é o que vem antes. Aqui, ó, vem primeiro. E o sufixo, né? São morfemas que se pospõem ao radical, ou seja, depois do radical. Nós temos aqui moralista, lealdade, beleza, amor, cheiroso e laranjal. Aí, professora, lembra lá da laranja, laranjeira, né? Olha o radical, né? Até no J. Então, aí, ó, acrescentou o ao, aí formou a palavra laranjal. Então, aqui houve uma formação por sufixação. Mas vai chegar, gente, vai chegar esse momento. O que é legal, e vocês podem fazer também, pessoal, peguem essas palavras aqui, moralista, lealdade, beleza, amor, cheiroso, laranjal, vão treinando o radical. E aí você vai saber tudo que vem antes, que vai depois. Você consegue identificar, tirando aí o radical de cena, que você já sabe separá-lo, né? Agora, vogal e consoante de ligação. São os elementos que, desprovidos de significação, olha só, são usados entre um morfema e outro para facilitar a pronúncia. Ou seja, ele não tem significação. Para a palavra não ficar assim, vamos dizer, na hora da pronúncia ficar suavizar, né, sair o som melhor, usa-se a vogal de ligação ou consoante de ligação. Olha, aqui nós temos a palavra gasômetro. O que é isso? É a mistura do gás aqui mais metro. O que acrescentou aí? O O, tá certo? Que o O é a vogal de ligação. Por isso ficou gasômetro. Depois nós temos aqui a palavra chaleira. Então, a chaleira, eu tenho chá
E depois acrescentamos o quê? Eira. E o que vai ao meio, sendo utilizado aí como consoante de ligação? O L. L, certo? Então, ó, olha só, imagine você falar, me dá a chaeira. Chaeira fica esquisito, né? Para melhorar a pronúncia, colocaram um Lzinho. Chaleira, não soa melhor? Bem melhor, né? E aí, o nosso cafezinho. Aí nós temos cafezinho, cafeteira, pontiagudo e alvinegro. Alvinegro. Beleza? Vamos, estão entendendo, né? Vamos que vamos. Agora vamos tomar nota. Para alguns autores, o "o" do substantivo ou adjetivo também é desinência de gênero. Desde que haja oposição, olha só, entre masculino e feminino. No entanto, há uma tendência maior, hoje em dia, a classificar aquele "o" como vogal temática. Então, vamos colocar aqui para vocês. Olha aí, a palavra lobo. Nós temos lobo e temos Loba. Então, esse Azinho aí, esse Ozinho é desinência de gênero. Porque eu posso falar assim, ó, o oposto de lobo, loba. Beleza? Ou tem um cão, ou gato e gata, pato e pata. Então, aqui, quando tem um oposto, né? Tem o que? Desinência de gênero. Um masculino e outro para o feminino. O vogal temática ou desinência de gênero. Mas aí são alguns gramáticos que aceitam também. E o A, desinência de gênero. Beleza? Então, vamos que vamos. Em palavras como mares, aí nós temos mares, flores, etc. A letra E pode ser classificada como vogal temática e o S de desinência de número. Para alguns, no entanto, esse é a desinência de número. Exatamente, né? Porque às vezes tem, quando a gente fala eu falo eu vou dar o plural, mares. Não fica assim? Então, esse Ezinho é vogal, o E é vogal temática. Aí, se você vai falar bem assim, ver uma outra palavra, bolas, esse S aqui, ó, é desinência de número. Bolas. Ó, o S aí, tá bom? Então, eu posso ter a desinência de número acrescentando o E e o S, no caso de mares, né? E somente o S também que vai representar a desinência de número. Ó, tenho também flores. Vamos que vamos. Flores. Vamos embora. E a desinência nominal? Já falamos aí sobre radical, prefixo, sufixo, aí vem desinência nominal, que são o quê? As vogais átonas finais A, E e O, que unidas a radicais nominais referem-se a um substantivo ou adjetivo. Olha a palavra livro, vocês já sabem, né? O radical. E a vogal que? Aqui. Olha só, a vogal temática, tá certo? Que vai formar o nome. Aí nós temos também a palavra atraentes. Veja bem, atraente é o quê? É um adjetivo. Livro é substantivo, atraente é adjetivo. Quando falar de desinência nominal, você vai sempre lembrar de nome. Aí, o E é vogal temática e o S é a desinência de número. A parte que não muda, que é a base da palavra, atraente, até não tem. Aí é o radical, a mesma coisa. Aqui. Tá certo? E o livro também. Certinho? Aqui. Vamos lá, só para reforçar agora. Exato. E o tema, pessoal? Temos também o tema. O tema é a união do radical com a vogal temática, que é chamada de tema. Mas fica muito mais fácil quando vocês observam aqui o exemplo. Olha a palavra conta. Né? Aí nós temos aí até não ter o radical. Aqui. Aí você soma
o radical mais a vogal temática. A vogal temática é aquela átono, né? Conta. Olha só. Somou, conta, já formou o nome. Por isso que fala, vai formar o tema, o nome da palavra. Por isso que é vogal temática. Tá bom? Que forma o tema. Então, nós temos o S. Aí você tem o S lá no final. Esse S é o que mesmo, professora? É a desinência nominal de número, para dizer que a palavra está no plural. Exato, aqui, ó, contas. E aqui, ó, conta é o tema que é a junção do Aqui, radical mais a vogal temática. Igual a tema. Tema. Tá explicadinho aí? Estão tomando nota, Madinha? Estão compreendendo Estão passo a compreendendo. passo. Gente, é um conteúdo bem gostoso de fazer. Você pode praticar. Coloca aí 20 Vamos brincar. palavras. Aí vamos descobrir qual é a vogal temática. Tá? Exatamente. Vamos descobrir a vogal de cada palavra. Bom, e aqui nós temos um quadro mostrando para vocês o quê? Os prefixos, né? Para vocês, né? Alguns afixos que pode ter prefixo, mas aqui só focando no prefixo. E a origem de cada um e o seu significado, beleza? Aqui que veio lá do grego, né? Prefixo grego, eu tenho um a, eu tenho um an, né? Em latino, eu tenho um des e tenho um in. O que eles significam? Negação. Olha aqui. Ó, eu tenho anemia e descrer. Aí vamos procurar mais. Por exemplo, se eu tenho A, por exemplo, tem uma palavra normal. Se eu coloco o A na frente, fica o quê? Anormal. Então, esse Azinho é negação. Tá dizendo que a pessoa não é normal. Estão entendendo? Agora eu tenho a palavra feliz. Aí eu coloco um I na frente. Bem aqui, fácil para vocês, o IN. Palavra feliz. E acrescenta um IN. Aqui. O que vai acontecer? Tá negando que a pessoa é feliz. É infeliz. Tá entendendo a questão do significado das palavras? Aí tem o anf e tem o ambi. Aí que indica o quê? Duplicidade. Anfíbio, ambidestro. Estão entendendo? Agora o ante e o contra. Quer dizer o quê? Posição contrária. Olha a palavra. Ó, antiaéreo e contra pô. Depois. Apó, iab e abs. Quer dizer o quê? Afastamento. Ó, pelos afixos vocês já vão entendendo, né? Apogeu e abdicar. Certinho? Tudo bem? Até aí conseguiram compreender. Foi fácil encontrar o radical, a vogal temática, a desinência, quando é masculino, quando é feminino, quando é singular e quando é plural. Pessoal, é um conteúdo bem gostoso de se trabalhar. Não tem dificuldade não, só que precisa praticar, né? Exato. Por exemplo, a palavra doce. Façam aí no caderno de vocês agora. A palavra doce, cadê o meu radical aqui? Já consegue identificar? Aí, eu tenho dúvida, professora, então faz mais uma palavra, a palavra docinho. E aí vai acrescentando Né? doçura. Isso, aí vocês aí. vão acrescentando, vão formando novas palavras a partir da base. Exatamente, beleza? pessoal. Mas falando da questão da produção, temos aqui a hora de produzir, que é o nosso trabalhando gênero. O que nós temos, né? Vamos seguir ainda, pessoal, com o mapa mental. Sendo que os senhores irão colocar ali como tema geral a nossa aula. Qual foi a nossa aula? Quando nós falamos, então, sobre estrutura das palavras. Aí você pega uma palavra, você vai desmembrar toda essa palavra, porque cada pedacinho dela tem um significado. Então, capricha no teu mapa mental, colocando ali como tema a nossa aula, e você vai trabalhando o quê? As ramificações do jeito que você achar melhor. Sempre usando as cores, né, Márcia? Uhum. Colocando os exemplos, o que foi mais importante para você. Ele é bem individual. Não adianta você fazer e passar para o seu colega, não. Cada um faz o seu. Certinho.
Então, amadinhos, nós ficamos por aqui e daqui a pouco retornamos. Até mais. Tchau.